Bem, Paulo Cavalcante, eu não sei se tu conseguiu perceber, a gente está falando de um ministro do STF que está se manifestando e praticamente dizendo qual vai ser a postura dele em relação ao que aconteceu no 8 de janeiro. Ou seja, é como se ele estivesse antecipando o que ele vai fazer em algo que ainda não teve, né? A gente está falando da instrução do processo, da fase de provas, ou seja, um julgamento que muitos ainda irão acontecer, e ele já está falando, olha, houve o crime de pessoas que planejaram matar o presidente, ele está afirmando isso, um juiz afirmando algo. Isso não gera uma instabilidade, uma insegurança jurídica no cenário que a gente está vivendo hoje? E mais ainda, quando estão pedindo anistia, é justamente, não é pelo o fato de não ter acontecido nada lá nesses atos aí que eles dizem antidemocráticos. Ninguém está falando que não aconteceu nada. Mas o que está acontecendo é que, devido às penas exacerbadas, muito além e totalmente desproporcional, a única medida é pedir anistia. Então, como que tu vê aí a manifestação de um ministro do STF dando entrevista ao invés de falar nos autos, mas já praticamente dizendo qual vai ser a postura da Suprema Corte? Pois é, Mota. Frota, você já disse tudo, né? Você que é um advogado de carreira, você imagina você defendendo um cliente e, de repente, o juiz que vai julgar a causa do seu cliente dá uma entrevista dessa, já dizendo como ele vai julgar, de que forma ele vai julgar, o que ele acha que é correto, o que ele acha que não é correto. Imagina o seu estado, né? Como é que você chega diante de uma corte dessa? Primeiro de tudo que a questão da anistia não é uma prerrogativa do STF, é uma prerrogativa dos deputados, dos senadores, eles que vão votar, eles que vão legislar. O STF existe para interpretar as leis, principalmente a Constituição, e deveria ser a última instância que alguém procurasse na defesa dos direitos constitucionais. O STF virou o primeiro júri de cadeia, está parecendo uma delegacia de vila. E aí você vê uma situação como essa de um juiz, é um juiz decano, e pasme, Frota, não é um juiz de início de carreira, é um juiz decano. O que esperar de um cidadão desse? Que tenha coragem de dizer de que lado ele está. Que acha que tudo bem uma senhorinha, uma mãe, que escreveu com batom numa estátua de granito, que recebeu, foi 20 milhões de multa que ela recebeu? 20 milhões de multa, Frota? Eu não me lembro certinho. 20 milhões de multa. 30 milhões de multa coletiva. Então você vê, de multa, uma estátua que foi limpa com alguns jatos de água de uma empresa. Então E ainda escreveu a frase, perdeu uma Mané, que é uma frase, infelizmente, que saiu de dentro da Corte Brasileira, da Suprema Corte Brasileira, através de Barroso. Aí você vê uma pessoa dessa, um juiz de carreira, decano, né, no caso, né, um juiz decano, agindo politicamente, tomando partido, dizendo o que vai fazer, como vai fazer, o que acha, o que deixa de achar. Como você bem disse, saudade do STF de 20 anos atrás, ou de 30 anos atrás, onde os juízes, até mesmo o grande advogado Alexandre, fala do juiz atravessando ali a Praça dos Três Poderes, para às vezes ir tomar um cafezinho do lado de cá, ou bater um papo, de toga, onde ninguém nem conhecia o juiz, só conhecia que ele era juiz porque ele estava usando uma toga. Hoje os juízes... você ficou sabendo que o Alexandre de Moraes fez um ensaio de fotos, o Lex Luthor lá, vestido de preto, diante de um mural vermelho, juízes fazendo ensaios de foto. Quantos cargos foram que pediram agora, recentemente? 160 cargos. A corte mais cara do mundo. Você sabe que, por uma questão de PIB, né, do quanto o Brasil arrecada, pelo quanto ele gasta com a corte, é a corte mais cara do mundo.
E um juiz falando uma besteira dessa, antecipando o julgamento, fora dos autos. Seria cômico se não fosse trágico, triste, decepcionante, desincentivador. Muito, muito, lamento muito.